Olá, Dermato! Estamos aqui para mais um conteúdo de atualização. Eu sou a doutora Isabela Dupin, dermatologista. Estou aqui com o meu colega, doutor Lucas. Nós somos editores do Afia Dermato e hoje nós vamos conversar de um tema importantíssimo. Dá um oi aí, pessoal. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, Bela. Nesse videocast, vamos falar um pouquinho hoje mais sobre a tricologia. Exatamente. Então, contar uma coisa aqui íntima para você. Resgatei o Lucas da aula de transplante capilar. Então, ele estava ali dando aula de transplante capilar. Por isso que ele está aqui com a nossa roupa oficial da AFIA da Tricologia, porque era importantíssimo a gente conversar sobre um tema que foi debatido em vários dos últimos congressos, tanto internacionais como nacionais de dermatologia, que é a alopécia androgenética de padrão feminino. Me diga uma coisa, quais são as dificuldades no tratamento da alopecia androgenética de padrão feminino que faz com que a gente esteja conversando sobre isso aqui agora? Bem, acho que a maior dificuldade, tanto no padrão feminino como no padrão masculino também, é a adesão ao tratamento. Então, é muito difícil a paciente aderir a um tratamento contínuo, rotineiro, diário. No caso do minoxidil tópico, por exemplo, que deve ser aplicado 2 vezes ao dia, tem alguns inconvenientes também em relação ao ressecamento do couro cabeludo e o medo dos efeitos colaterais, no caso do oral principalmente. Exatamente. A gente tem, então, toda uma dificuldade técnica, né, da adesão ao tratamento e uma dificuldade em relação aos efeitos colaterais, porque a gente está falando de medicações usadas por toda a vida, né? Então, me diga aqui, em relação aos efeitos colaterais, quais são os principais efeitos colaterais que a gente tem hoje em relação a esses medicamentos? A gente sabe que teve estudo novo, me diga. Dentre os principais efeitos colaterais está a questão da adesão, da dificuldade de adesão ao tratamento. Primeiro, por ser um medicamento que deve ser utilizado na forma tópica 2 vezes ao dia. Deixa aquele aspecto meio melecado, couro cabeludo, fio mais ressecado também. E essa dificuldade cosmética do minoxidil tópico dificulta o uso contínuo pelas mulheres. Como opção, nós temos o minoxidil oral, que tem, dentre os principais efeitos colaterais, a hipertricose, mas que a gente sabe que está relacionada à dose. É um efeito dose dependente. Então, quanto menor a dose, menor o risco de hipertricose também, lembrando que é um efeito passageiro. Parando o uso do medicamento, esse efeito desaparece. E falando em minoxidil oral versus minoxidil tópico, foi lançado recentemente, na verdade acabou de sair do forno, um artigo de ontem, da Jade, sobre a comparação entre minoxidil oral e minoxidil tópico na alopécia androgenética de padrão feminino. O estudo demonstrou equivalência no resultado do tratamento de minoxidil oral na dose de 1 mg, uma dose relativamente baixa, com o minoxidil tópico a 5% aplicado 2 vezes ao dia. Então, existem essas duas opções para a paciente, o minoxidil tópico e o minoxidil oral, cada um com seus prós e contras. O minoxidil tópico com risco bem menor de hipertricose, mas a paciente tem que ter aquela disciplina de aplicar o produto 2 vezes ao dia, todos os dias, para ter o mesmo efeito que teria com o minoxidil oral de 1 mg. Eu vou te colocar aqui num ponto prático, um ponto prático em relação ao uso do minoxidil. Por favor, não precisa falar o nome das marcas, mas eu quero saber o seguinte: como você falou, né? Um dos efeitos colaterais mais temidos pelas nossas pacientes e por nós em relação ao minoxidil tópico, que é o padrão ouro, que é do tratamento dali, né? O clássico do tratamento da alopecia androgenética de padrão feminino, é a cosmética, é o passar. Tem a rotina, mas tem também aquela questão de fica melecado, às vezes nossas pacientes têm cabelo longo, elas já não querem, né, essa sensação mesmo no cabelo. Quero saber de você na sua prática. Você tende a usar o minoxidil manipulado ou o pronto, ou você deixa a sua paciente livre? Eu acabo sempre discutindo com a paciente qual opção seria melhor no caso dela. Cada caso individualizado. Então, eu geralmente mostro os prós e os contras do minoxidil oral e do minoxidil tópico e deixo a paciente decidir se ela prefere o tópico ou o minoxidil oral. Eu tenho uma preferência pelo minoxidil oral
pela facilidade na adesão do paciente, da paciente ao tratamento que a gente sabe que é um tratamento contínuo. Então, é mais fácil você tomar um comprimido por dia do que aplicar aquela loção que realmente tem uma cosmética um pouquinho desagradável 2 vezes ao dia, todos os dias. Principalmente no caso das mulheres que têm um cuidado até maior em relação ao cabelo. Eu concordo com você. Quando a gente fica no minoxidil oral e o minoxidil tópico, eu discuto e a gente acaba colocando ali também o nosso ponto de vista, né? E no meu ponto de vista, a adesão é muito maior com o oral, facilita, mesmo tendo risco da hipertricose. E esses estudos, eles mostram pra gente uma segurança ali com o uso. Estou dizendo em relação ao minoxidil tópico. Vou te colocar na polêmica. Minoxidil tópico. Nossa paciente decidiu pelo minoxidil tópico. Você tem preferência entre a marca que seja manipulada ou a industrializada ou não tem preferência? Eu até recentemente preferia a formulação manipulada do minoxidil tópico, já pensando em tentar, com a formulação, reduzir esses efeitos indesejados do minoxidil tópico, mas hoje nós já temos opções no mercado também que trazem uma cosmética menos desagradável, digamos assim, Uhum. em relação ao manipulado. Então hoje acaba que eu utilizo mais o produto já industrializado do que o manipulado. As coisas mudaram muito, né, em relação à cosmética nisso. A gente teve aí uma grande evolução, tanto dos dois, né, tanto manipulado quanto industrializado, e tem essa regionalidade. E lembrando que, atualmente, né, a gente tem do minoxidil oral apenas um manipulado, e aí, falando do oral, né, e aí a gente acaba tendo essa também dificuldade. Cabe aqui falar com os nossos colegas dermatologistas que eles devem ter atenção quanto a isso e orientar o paciente quanto a isso. Eu senti aí que você, não sei se você sentiu também, eu senti o seguinte, na sua prática hoje, colocando do ponto de vista prático mesmo, você consegue ali colocar mais ou menos a porcentagem das suas pacientes que estão usando o tópico e a porcentagem que está usando oral? Olha, percentualmente falando, fica difícil Uhum. chegar nesse número exato, Exato. mas eu diria que mais da metade utiliza o minoxidil oral, mas ainda em uma quantidade inferior aos homens. Uhum. Quando a gente fala de alopecia androgenética em homens, a adesão, a preferência pelo minoxidil oral é muito maior. Eu diria que 90, 95% pelo menos. Nas mulheres, não chega a ser tão alto assim, mas com certeza mais de 50, 60% prefere hoje o uso do minoxidil oral. É. No meu consultório, talvez seja pelo meu perfil também, eu sou extremamente prática, e talvez até pela minha forma de orientar elas, né? Eu acredito, lógico que não é um número exato, não fiz estudo sobre isso, mas eu acredito que mais de 80% das minhas pacientes estão em uso do minoxidil oral, em detrimento, né, do minoxidil tópico. Muito bem, ficamos aqui com essa parte do minoxidil oral ou minoxidil tópico, com esse artigo, assim, lançou, né, do dia que a gente está gravando, foi ontem. Ontem lançou. Menos de 24 horas. É isso, e a Lembrando que gente sentou existem assim. artigos semelhantes já, mas somente em relação à alopecia androgenética masculina. Esse foi o primeiro que fez essa comparação num padrão feminino, né? E uma publicação internacional, né, Uhum, num periódico tão importante e que vem de um grupo de pesquisadores brasileiros, e isso é muito bom, né, acalenta nosso coração. com Isso certeza. é muito agradável da gente dizer aqui. Tá vendo, né, gente? A gente traz tudo de atual para vocês, porque são muitos editores, trazendo ali, vendo várias partes da dermatologia. Então, vamos para o ponto de vista prático aqui. Lucas, o seguinte, a gente sabe, então, minoxidil, padrão ouro, mas a gente tem o uso dos antiandrogênicos orais para a alopecia androgenética de padrão feminino. E também teve coisa nova aí. Então, falando agora sobre a bicalutamida e os outros antiandrogênicos orais, o que a gente tem de efeitos colaterais? Como que está isso? Primeiro que os antiandrogênicos são super importantes no tratamento da alopecia androgenética. Eles são os medicamentos que vão literalmente
bloquear, reduzir ali o avanço da alopecia androgenética, enquanto o minoxidil vai cumprir ali o seu papel de aumento de espessura dos fios, engrossar aqueles fios que foram afinados com o avanço da alopecia androgenética. Então, eu sempre tento explicar aos meus pacientes, sejam eles homens ou mulheres, a importância dos antiandrogênicos nesse tratamento contínuo da alopecia androgenética. E saiu estudo recente também, no JAD, também, sobre a bicalutamida no tratamento da alopecia androgenética padrão feminino, mostrando que os efeitos colaterais são mínimos, é uma droga muito mais segura do que se imaginava. Muita gente temia o uso da bicalutamida na alopecia androgenética padrão feminino, mostrando como efeitos colaterais, por exemplo, uma hepatotoxicidade muito leve, inclusive. Então, é uma droga bastante segura, sim, no tratamento da alopecia androgenética padrão feminino. Isso é uma questão importantíssima, né? Porque a gente tem ali uma doença crônica, né? Uma doença que a gente não tem a cura e que a gente tem um tratamento e a gente sempre pensa em relação aos efeitos colaterais, então qual que é a segurança do uso. Eu vou lembrar, né? Eu falo, eu sou derma das antigas, eu vou lembrar que a gente tem aquele temor, quem é das antigas, da bicalutamida por causa da flutamida. Então, esse artigo que você falou, inclusive, tem conteúdo sobre esse artigo, análise desse artigo dentro dos canais AFIA, tanto na rede aberta, para quem está vendo na rede aberta, tanto dentro do curso de atualização, colocando dose, colocando ali a frequência de exames que a gente vai pedir, qual que é a segurança. Por quê? Porque para mim, que sou das antigas, né? Eu sentia falta. Claro, estou totalmente segura, não, precisa de mais estudos, mas estou muito mais segura com o uso da bicalutamida, com esses estudos que vieram recentes. Por quê? Porque o nosso grande temor é hepatotoxicidade. Então, tem segurança. Aliás, vou aproveitar esse momento que nós estamos aqui falando desses conteúdos que nós temos disponíveis nos canais da AFIA, tão ricos, né, na dermatologia prática, para convidar os meus alunos, os nossos alunos, né, que estão dentro do curso de atualização em dermatologia. Aliás, você, editor, você sabe que nós estamos com mais de 1.000 alunos, 1.000 dermatologistas se atualizando todos os dias dentro das plataformas da AFIA, ali dentro do curso de atualização AFIA, Dermato, para continuar, seguir na nossa conversa, porque eu quero saber dessa questão da hepatotoxicidade. Como que a gente tem que monitorar isso? Qual é a dose da bicalutamida? Como que a gente vai colocar a bicalutamida? Agora são nossas pacientes, chegou com a alopecia androgenética, bicalutamida, tem algum critério? Isso tudo, esse conteúdo apurado, nós vamos estar juntos dentro do curso de atualização em dermatologia da AFIA. E para você que ficou por aqui no YouTube, eu agradeço demais por ter visto até aqui. Tenho certeza que se você viu esse videocast até aqui é porque você quer entregar o melhor para o seu paciente, assim como eu e o Dr. Lucas. E te convido, então, para estar com a gente dentro da plataforma de atualização da AFIA Dermato. Até mais. Dá um tchau aí, Lucas. Tchau. Inclusive, eu estou elaborando uma publicação sobre esses artigos e em breve postarei no blog também dos canais AFIA. Opa, maravilhoso. Ainda teve esse bônus no final, hein? Maravilhoso. Esperamos vocês.